Eu sou Marise de Santana, né? Eu sou professora da UESB há 20 anos e dentro da UESB a gente constituiu, né, um trabalho que é um trabalho com a educação das relações étnicas. E isso vem desde o meu mestrado, né, quando eu vou trabalhar com a questão da diversidade cultural, procurar pensar como é que os professores, né, desenvolvem esse trabalho naquele momento, em 96, quando tinham chegado às escolas os parâmetros curriculares. No doutorado eu trabalho com a questão do legado africano em cidades onde essa presença é muito forte. No caso foi a cidade do Recôncavo da Bahia, Candeias e São Francisco do Conde. Isso representa uma nova forma de um trabalho didático. A dimensão do conhecimento é de fundamental importância. Se eu conheço, então eu tenho, na verdade, acesso a uma reflexão acerca das coisas muito melhor. Então, como nós temos um conteúdo aí, que é um conteúdo, porque o conteúdo da história e cultura africana e afro-brasileira é um conteúdo que ele, durante séculos, foi considerado como algo menor, como inferior, como não cultura. E aí, a partir do momento que você tem um entendimento do que sejam esses conteúdos, do que sejam esses saberes e práticas de legados africanos, então você tem um outro entendimento, não é? Que passa exatamente pelo processo de descolonização do pensamento. Então, isso tem sido, assim, de fundamental importância, porque aí há uma valorização dessa diversidade cultural, coisa que até então nós não tínhamos. A escola, ela sempre se pautou em um ensinamento, não é? Em um processo de ensino que era um processo europeizado. Então, a partir do momento que você tem uma lei como essa, que obriga, que altera a lei de diretrizes e bases da educação, obrigando as escolas a se aterem a esse conteúdo, então você tem uma forma de pensar dos estudantes, dos alunos da escola, do próprio quadro de professor, de forma diferenciada. Não dá para a gente pensar a questão apenas do negro. Quando a gente pensa as relações étnicas, a gente precisa pensar, né, que é uma área de estudo. Então, como é que se dá essa relação negro frente a outros grupos? E quando a gente vai pensar o negro frente a esses outros grupos, né, nós temos aí processos vários que faz com que, né, o negro ele tenha dificuldades de entender essa cultura negra, mas também o outro, que não é o negro, é o não negro, também tem dificuldade de entender essa cultura negra. E aí você tem o quê? Você tem esses processos, o processo de escravocrata. Você tem o processo que foi o processo de embranquecimento, de um país que se pensava e se queria ser branco. Você tem o processo de higiene mental, que foi muito forte. A década de 30, né, você tem uma liga de higiene mental que vai tentar retirar, né, toda a identidade do povo negro, do povo indígena. Então, isso se dá de uma forma onde se constrói todo um entendimento acerca do que é ser negro, que é muito patológico. Então, Guerreiro Ramos, lá na década de 40, já dizia, o Brasil ele sofre de uma patologia branca. Ou seja, ele se pensa europeu, ele se pensa branco, ele se pensa maniqueísta, ele se pensa com uma única religião
Então, quando nós estamos a pensar essas questões todas, esses processos todos, que foram processos que vão interferir diretamente na identidade negra, então aí a gente percebe, não é, que aí temos uma longa estrada para um trabalho onde o negro e os não negros, eles vejam a questão dessa herança africana, desse legado africano, dessa cultura negra, como algo que não é ameaça, mas como algo que é uma riqueza. O Muniz Sodré, ele nos diz uma coisa que é muito interessante, que é assim: o colonizador, ele nunca entendeu que a cultura negra, ela tem uma ordem social diferenciada. Ela é diferenciada pela ordem mítica, ela é diferenciada pela ordem religiosa e ela é diferenciada pela ordem linguística. Então, professor Edson, nas suas aulas com linguagens visuais, ele sempre trabalha uma coisa, das pessoas pensarem dentro dessa ordem linguística, como nós somos poliglota. Porque nós falamos várias línguas em nosso país e a gente não se dá conta. A gente pensa que fala apenas a língua portuguesa, mas nós falamos as línguas africanas, nós falamos as línguas indígenas, e isso é de fundamental importância, porque, na verdade, assim, como é que a gente se pensa? A gente se pensa a partir da forma como a gente fala. A linguística é de fundamental importância para a gente se pensar. E aí você tem o quê? A língua africana, que ela é uma língua importantíssima em nosso país. Nós temos em várias universidades os NEABs, que são núcleos de estudos de culturas afro-brasileiras. Os NEABs, eles surgem a partir da Lei 10.639. Então, toda a universidade, ela precisa ter um NEAB justamente para fazer essa articulação de implantação da lei. Então, você tem na UNB, você tem na UERJ, você tem em várias universidades. Aí eu venho para aqui, para a UESB. Então, a UESB tem o ODERE, que é também um NEAB, né? O órgão de educação das relações étnicas. Qual é o trabalho que a gente tem desenvolvido? É um trabalho onde a gente busca dar esse assessoramento para que os docentes possam, dentro de suas escolas, trabalhar com essas temáticas. Então, assim, na região sul e sudoeste da Bahia, não é, que são regiões de abrangência da universidade, da UESB, nós temos formado a cada ano pessoas, professores, profissionais de várias áreas do conhecimento para o trabalho com esta temática. E o que a gente pode dizer é que mesmo a cada ano, desde 2005, a gente fazendo esse trabalho, nós ainda temos uma demanda muito grande. Nós temos nessa região aqui, sul e sudoeste da Bahia, a primeira cidade que implantou a lei 10.639 foi Jequié. Quando a gente pensa, não é, eu que tenho acompanhado através do ODERE essa implantação da lei e, na verdade, a formação continuada dos professores nessa região, o que a gente percebe é que após a lei houve sim uma modificação. Ela é irrisória, uma modificação ainda muito pequena, mas houve sim. Se a gente pensar, por exemplo, os desfiles cívicos que antes não tomava nenhum conteúdo da história e cultura africana e afro-brasileira, então passa a tomar esses conteúdos. A questão da autoafirmação que a gente percebe, especialmente dos alunos negros, alunos e alunas negras.
e negros é muito grande. A gente percebe no seu trançar, no seu uso dos seus turbantes, não é? Na sua autoafirmação. Por outro lado, os não negros, eles começam a entender melhor o que é a história e cultura africana e afro-brasileira. Como esse conteúdo cultural, esse conteúdo histórico, ele precisa ser estudado, ele precisa ser divulgado, ele precisa ser, na verdade, algo que está dentro das escolas. Então a gente percebe isso. Não vou dizer que seja uma mudança, que a gente diga assim, houve uma mudança. Mas essa mudança, ela ainda é pequena, mas ela é muito importante.